né? Vamos voltar para João 14, né? Ele diz assim: e quando eu for, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu estou no Pai, mas vocês não podem estar no Pai enquanto eu não for. Se eu for, isto é, ir aqui é morrer. Se eu não morrer, vocês não terão como estar onde eu estou. Eu preciso morrer e eu preciso voltar. E voltar é na ressurreição. Ir é morte, voltar é ressurreição. Então eu preciso ir, mas eu voltarei. Voltarei, né? Para quê? Para vos receber para mim mesmo. Para nós, irmãos, estarmos no Pai, é necessário nós estarmos em Cristo primeiro. O nosso contato com o Pai é sempre por meio de Cristo. Por isso, irmãos, em todo o Novo Testamento você vê muitos termos em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque nossa relação com o Pai é sempre em Cristo. Não diretamente, é em Cristo. Então, irmãos, até para estar no Pai, nós precisamos estar por meio de Cristo, em Cristo. Então, ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. O caminho, já que é por meio de Cristo, o caminho é Cristo. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse o Tomé: Senhor, não sabemos nem para onde vais? Como saber o caminho? Né? Então, irmãos, eles estavam totalmente por fora, eles estavam atordoados, né? Não estavam entendendo nada. Aí respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem por quê? Porque ele já estava no Pai. Agora ele quer nos introduzir ao Pai por meio desse caminho, por meio da verdade, por meio da vida, tá? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, como o verbo, capítulo 1 de João 14, o verbo se fez carne. Essa palavra, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa palavra habitar é o verbo usado para o substantivo tabernáculo. É tabernacular, é armar tabernáculo. Então Jesus veio aqui armar o tabernáculo. Irmão, tabernáculo já simboliza a casa de Deus, para lugar de habitação de Deus que ele quer edificar. Então ele veio aqui, Jesus veio aqui na terra como verbo, como a palavra, e armou o tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Então ele já indica que Deus quer edificar uma casa, tá? E com vistas à edificação da casa de Deus, que é 1 Timóteo 3,15, que é a casa de Deus. 3,15. Qual é a casa de Deus? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, no Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo. Não é aquela igreja, né, meramente registrada como uma organização humana. A igreja é um organismo vivo, é a igreja do Deus vivo, né? E ele deseja, Cristo é o caminho de introduzir-nos em Cristo, por meio de Cristo, em Deus, e fazer de nós, irmãos, membro do corpo de Cristo, para a habitação de Deus no Espírito. Está em Efésios capítulo 2. Dê uma olhada em Efésios 2, versículos 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado
cresce para santuário dedicado ao Senhor. Essa palavra santuário pode ser traduzida também como templo, tá? Como cresce para o templo dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, tá? Capítulo 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, a edificação do corpo de Cristo é feita por todos os membros. Por isso, irmão, a nossa missão aqui na terra é edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, não esperando que os outros façam por nós. Nós devemos ser aperfeiçoados para edificar a igreja, o lugar de habitação de Deus, tá? E versículo 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de mesmo em amor. Irmão, Deus quer obter esse lugar de habitação. E esse lugar de habitação, irmão, não é só para Deus habitar, é Deus com os homens. Deus e nós, irmão, nós vamos, esse lugar é lugar de habitação mútuo entre Deus e nós, certo? Ó Senhor Jesus. Por isso, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, mostra quem é o material da edificação. 1 Pedro 2, 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmão, nós somos essas pedras para edificação, essas pedras vivas, essas pedras que têm vida. Irmão, nós não somos pedras mortas, somos pedras vivas, e essas pedras são para edificação da casa de Deus. Por isso, irmãos, quando Jesus veio aqui na terra, o seu nome, né, é Emanuel. O que é Emanuel? É Deus conosco. O que quer dizer isso, irmão? Deus deseja habitar com os homens. Pasmem, Deus tão rico, tão grande, né? Criador de todo o universo, Deus quer habitar com você. Acredita nisso ou não? Você ganhou na loteria? Deus conosco, né? Capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus quer habitar, irmãos. O objetivo de Deus é nos introduzir em Deus e nos edificar em casa de Deus, como lugar de habitação de Deus com os homens, e se consumirá em a nova Jerusalém. Apocalipse 21, dá uma olhada. Vai ser o resultado dessa edificação. Apocalipse 21. Versículos 1 a 3. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono. Irmãos, o próprio trono de Deus, né, clama, vindica isso, né? Grande voz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, é tudo que Deus quer. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha que honra. Deus habitará com eles
eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus não mandará um representante, Ele mesmo habitará conosco. Tem uma versão da Bíblia, né, de Jerusalém, tem uma versão muito boa. Essa última frase, Deus mesmo estará com eles, é traduzida assim, e eu gosto muito. Aqui diz, e Ele, referindo-se a Deus, Ele e Ele, aí vem um nome composto que ele pôs aqui de Deus, Deus com eles, tudo ligado por hífen, Deus com eles, é um nome composto, e Ele, Deus com eles, será o seu Deus. Irmãos, nosso Deus, na eternidade, não será mais só Deus, será Deus com os homens. Deus habitará com os homens por toda a eternidade. Irmãos, é isso que Ele está fazendo, e Jesus Cristo veio para fazer esse trabalho. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, as muitas moradas significa que os discípulos serão recebidos na casa de Deus como os muitos membros do corpo de Cristo, tá? Então, a ida do Senhor é a sua morte, a volta do Senhor é a sua ressurreição. Assim, irmãos, nos possibilitar receber, né, em Cristo e no Pai, né? Porque João capítulo 10, versículo 30 fala, eu e o Pai somos um, né? Vamos lá, João 10. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós temos que entender, João 10, 30, né? Aqui fala, eu e o Pai somos um. Irmãos, nós entendemos muito ainda na lógica humana, né? Por exemplo, se eu disser, né, eu e o Deus somos um. O que quer dizer isso? Eu e o Deus somos um. Eu sou da mesma opinião dele, mesmo pensamento dele, não é isso? Então, o homem consegue ser um com o outro, no máximo na ideia, né, na concepção, nos pensamentos, mas aqui é diferente. Esse eu e o Pai somos um, irmãos, é uma ligação orgânica. De fato são um. Né? O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Eu não consigo fazer isso com o Deus. Eu não consigo estar em Deus e o Deus está em mim, né? Então, mas aqui no Pai e o Filho, irmão, é assim. E quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus disse, quer dizer, quem vê o Filho, vê o Pai. E quem, né, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Irmãos, essa unidade orgânica é misteriosa. Essa coisa misteriosa, irmão, vai acontecer conosco em Deus. Nós vamos ser um com Deus nesse sentido. Você acredita nisso ou não? Bom, se não acredita, eu vou ler alguns versículos fora do script. João 17. Isso eu ia ler depois, mas aqui, ó, só para vocês entenderem que eu não tô blefando não, né? Olha só, João 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um. Essa unidade, eu e o Pai somos um. Irmão, Deus quer nos colocar nessa unidade. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, que nós vamos ser um também com o Pai e o Filho, né? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Deus deseja nos colocar nessa unidade orgânica misteriosa, tá? Ó Senhor Jesus, versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Por isso, irmãos, esse negócio de dizer eu e o Pai somos um, não é mera técnica de retórica, não. Era uma verdade, né? Essa união orgânica, e Deus deseja introduzir-nos nessa união orgânica com Deus.